Esta imagem linda, o Sermão da Montanha, todos conhecem, em que Jesus nos deixou as bem-aventuranças e os 10 mandamentos. E é sobre uma das bem-aventuranças que hoje vamos falar. Para compreendermos a doutrina revelada pelos Espíritos a Allan Kardec, necessitamos de muito estudo. E para isso, recomendam-nos a leitura das obras básicas, também conhecidas pelo Pentateuco kardeciano. O Espiritismo cristão está codificado nessas 5 obras fundamentais, a saber. Então, quem anda no estudo já sabe de cor. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, que trazem elucidações, esclarecimentos sobre diversas questões na ótica espírita. Entre as 5 obras fundamentais do Espiritismo compiladas por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo é a que dá maior enfoque às questões éticas e comportamentais do ser humano. Oferece, como podemos ver, a base, o roteiro da religião e contém a explicação das máximas morais de Cristo, a sua concordância com o Espiritismo e a sua aplicação nas diversas situações da vida. O tema da palestra de hoje é sobre o capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm o coração puro. O mundo materialista em que vivemos precipita-se de cabeça na eterna busca pela fonte da felicidade. Não por uma vida justa e cristã. Temos uma misteriosa sensação de que existe uma fonte em algum lugar que encerra e aquela felicidade que dignifica a vida, pensamos nós. Precisamos entender que existem 2 formas de se viver a vida. Uma dessas formas acontece quando as circunstâncias externas são agradáveis e estamos relativamente livres de dificuldades, de problemas, não temos problemas financeiros, não temos doenças e, enfim, até parece que caminhamos para a prosperidade. Todavia, o problema é que essa vida é fugidia, é transitória, é superficial. Contudo, existe uma outra forma de vida cristã, aquela forma pela qual todos deveríamos desejar ansiosamente. Esta proposta de vida está contida nos ensinamentos de Jesus, através das bem-aventuranças que ele apresentou no Sermão da Montanha. Trata-se de um modo de vida que perdura e influencia a sociedade. Foi para essa forma de vida a que Jesus nos convidou. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porquanto verão a Deus. Em Mateus 5:8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como os seus discípulos repelissem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Em Marcos 10:13-16. Jesus utiliza a criança como símbolo de pureza, que nos traz a lembrança da nossa missão enquanto espírito nesta encarnação. Temos no corpo físico a fragilidade, a meiguice e a inocência, que nos dão a oportunidade de aprender, de nos redimirmos dos erros do passado, de sermos humildes enquanto aprendizes da vida, crianças no corpo, mas espíritos com muitas vivências. Poderia parecer injusta essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que não se tenha despojado nas suas precedentes existências.
Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, apresenta-nos a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelhem. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que somente a ternura maternal lhes oferece. Essa ternura cresce diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. No decorrer dos primeiros anos, o espírito realmente é criança, porque as ideias que formam a base do seu caráter ainda estão adormecidas. Esta passagem de Jesus faz-nos refletir sobre as lições que podemos aprender da infância. Mesmo reconhecendo na criança um espírito já vivido, com experiências e uma história de vida, a infância propicia uma oportunidade valiosa para o espiritismo e Allan Kardec nos esclarece. Pode dizer-se que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que os instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. Aqui faríamos um pequenino parênteses, porque todos nós, encarnados, trazemos as tendências do passado. E os pais, os educadores, os professores, os irmãos mais velhos, se prestarem atenção àquelas tendências que as criancinhas por vezes mostram e que nos passam de algumas situações despercebidas, é importante, nessa fase da vida, que sejam trabalhadas. E então continua Kardec. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência. E Jesus está com a verdade, quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como um símbolo de pureza e da simplicidade. Este capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo convida as pessoas para um relacionamento consigo mesma. Pureza de coração. Para ilustrar esta pureza de coração, trouxemos uma história antiga sobre dois monges budistas que tinham feito voto de castidade, o qual requeria que não podiam falar nem tocar numa mulher. Eles caminhavam numa área deserta quando, diante de um rio violento, avistaram uma linda jovem que tentava atravessá-lo sem sucesso. Um dos monges, o mais velho, com alguma dificuldade, colocou a mulher às suas costas e conseguiu atravessar o rio, em segurança. A jovem abraçou-o, agradecida e, comovida com o seu gesto, seguiu o seu caminho. Retomaram a jornada e o outro jovem, e o outro monge, que assistiu a tudo calado, virou-se para o companheiro e disse-lhe: Eu não acredito. Eu não consigo acreditar que carregou aquela mulher, que a tocou, que, no fundo, acabou por prejudicar os seus votos, quebrou os seus votos. E lá foi falando do contacto carnal, do pecado, do facto do contacto direto com a mulher, enfim, e que era proibido nas suas normas estabelecidas. E durante boa parte do caminho, esse monge falou sobre a mulher, sobre o pecado, e até que aquele que ajudou a jovem na travessia se virou para ele e lhe disse: Oh, meu amigo, eu deixei a mulher há mais de 2 horas lá atrás. E você ainda está carregando no seu pensamento? A verdadeira pureza não está só nos atos. Ela está também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro nem pensa no mal. O pensamento pode ser um perigo se colocado em ação. Porém, existe algum mal em apenas pensar sem materializar esse pensamento? E Jesus responde: Aprendeste o que foi dito aos antigos:
não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. A palavra adultério aqui não deve ser entendida no verdadeiro sentido da acessão da palavra, mas sim de uma forma ampla. Jesus, muitas vezes, empregou a palavra adultério para designar também o mal, o pecado e todos os maus pensamentos. Adultério significa, então, mau desejo no coração. Significa o mal, o pecado, são os maus pensamentos. A verdadeira pureza não está só nos atos, ela está no pensamento, porque aquele que possui o coração puro nem pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Diz-nos Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Emoções geram pensamentos. Jesus, no Evangelho, repete com muita frequência: vigiai e orai. Realmente, nós temos mesmo que controlar as nossas emoções, porque a partir do momento em que nos emocionamos, o pensamento, ele acaba por estar e vai para o universo, contagiando tudo e todos. A pessoa que não concebe o mau pensamento, essa pessoa já progrediu. Aquele, porém, que vem esse pensamento, a quem vem esse pensamento, mas que o repele, que o rejeita, esta está próxima de alcançar o progresso. Por outro lado, aquela que tem esse pensamento e nela se satisfaz, ainda está sob a força do mal. Emmanuel, na obra Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz-nos: o pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos os nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. Joana de Ângeles diz-nos também: os pensamentos emitidos atraem ou sintonizam outros semelhantes das mesmas faixas de ondas mentais, por onde transitam as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. O pensamento é uma energia com características químicas, fluídicas e eletromagnéticas. A partir do momento em que projetamos esse pensamento e porque estamos envolvidos no fluido universal, o pensamento vai e aquilo que nos diz Joana de Ângeles é que ele sai da nossa mente e reúne-se com os outros pensamentos que pairam no universo também. E por isso é que às vezes ficamos tão mal e dizemos: estou tão mal, o que é que se passa comigo? É precisamente porque nós não controlamos os nossos pensamentos e essa educação nós temos que operar em nós mesmos. Diz-nos ainda Joana de Ângeles: a mente é um dínamo gerador de energia de difícil catalogação, que se expressa automaticamente conforme o conteúdo emocional de que se reveste. Se nós estamos enervados, o pensamento sai com uma determinada vibração. E o que é que vem para nós? A nossa vibração e a vibração de todas aquelas vibrações de irmãos que, no fundo, também nos vêm prejudicar. Vigiai e orai, disse-nos Jesus. Em Mateus capítulo 15, de 1 a 20, ouvi e compreendei bem isto. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que o suja. O que sai da boca vem do coração, e é isso que torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as maledicências, os falsos testemunhos, entre outros. São essas coisas que tornam o homem impuro. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como símbolo da humildade.
Como dissemos no início, o Evangelho segundo o Espiritismo, no final de cada capítulo, tem as instruções dos Espíritos. Vejamos agora, relativamente a esta bem-aventurança, as instruções que eles nos trazem. E João Evangelista diz-nos assim: disse Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para Ele o coração das mulheres que são mães. Submetia assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Diz-nos ainda João Evangelista: Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não só as crianças, mas os homens de boa vontade. Não se trata de crer indistintivamente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Verificamos aqui o tríplice aspecto da nossa doutrina. Um espírito protetor, um outro espírito que, relativamente a esta passagem, a este capítulo do Evangelho, nos diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Deixai vir a mim os infelizes, eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor e a caridade. Se tiverdes esse fogo divino, o que podereis temer? A todos os instantes da vossa vida direis: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada experimentar-me pela dor e pelas atribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei. Se vos agrada, Senhor, ter piedade da vossa frágil criatura, dar ao seu coração as alegrias permitidas, sede ainda bendito, mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente ela faça subir até vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola preciosa que nem os acontecimentos, nem a maldade daqueles que vos odeiem e perseguem vos poderão arrebatar. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá, onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa manchar a sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e como o pássaro que plana nos ares não se lembra mais da terra, subireis incessantemente. Subireis sempre, até que vossa alma inebriada possa saciar-se da verdadeira vida no seio do Senhor. Em Bordeaux, 1861, este espírito protetor nos deixou esta mensagem maravilhosa com tantos ensinamentos. Mas de que forma podemos colocar em prática a pureza do coração? Carlos Torres Pastorino diz-nos que para alcançarmos o reino dos céus se torna necessário possuirmos algumas qualidades. A inocência, sem qualquer malícia diante de quaisquer cenas e situações. Para as crianças tudo é natural e limpo. Maiormente são educadas sem mistérios, sem segredos, pois a maldade ainda não viciou suas almas. A simplicidade, tudo fazendo sem calcular o que dirão os outros,
sem ter preconceitos nem procurar esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aqueles que os adultos hipocritamente classificam como vergonhosos. A doçura de se deixar guiar confiantemente pelos mais idosos, sem indagar sequer aonde vão. Não podem imaginar traições nem enganos, porque eles mesmos são incapazes de fazê-lo e julgam os outros por si. Se tivermos essa conduta, simples e natural como a criança, estaremos com as qualidades necessárias para poder receber estado de consciência superior que traz à alma a paz que Cristo dá e a felicidade plena do Espírito. Adonor de Novaes, no livro Psicologia do Evangelho, pesquisamos, diz-nos, é começar primeiro a confessar-se, isto é, reconhecer suas limitações, bem como as características de sua personalidade, consideradas negativas como partes estruturais de si mesmo. É o autoconhecimento, é chegarmos ao final do dia, como nos dizia Santo Agostinho, que ele fazia no final do dia, fazia uma análise desse mesmo dia. Eu fiz todo o bem que eu podia ter feito, eu fiz ao outro aquilo que gostaria que me tivesse feito, se não, no dia seguinte ia corrigir. E é este autoaprimoramento que nós devemos operar em nós, porque Deus deu-nos o livre-arbítrio e só nós podemos modificar-nos para melhor ou deixar-nos estar mal, se quisermos. Então, diz-nos ainda, é não camuflar o que se é, mesmo que sejam aspectos adversos. Ter consciência de que, mesmo tendo traços negativos na personalidade, eles, se vistos por outra forma ou por outra ótica, serão importantes, instrumentos de crescimento pessoal. É não camuflar o que se é não nos fazermos passar por aquilo que não somos. Esse crescimento pessoal que se adquire através da nossa reforma íntima. A pureza de coração é a manifestação da essência divina em nós, daquilo que possuímos de bom e que merece ser colocado na candeia para que ilumine a todos, inclusive a nós próprios. Não é esta candeia, é a luz do conhecimento, é o conhecimento que temos que adquirir para nos alimentarmos a nós, para evoluirmos e também podermos passar aos outros, contagiar aos outros. Diz-nos Jesus em Lucas 12:34, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Há aqui uma mensagem também de Ahmed, no livro Renovando Atitudes. As estradas que nos levam à felicidade, fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente, pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Não é aquela fonte que nós no início falámos, que andávamos à procura dessa fonte. É esta modificação interior que somos convidados a operar em nós. O nosso querido Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, diz-nos: a única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão na união pelo pensamento e pelo coração. O coração é a sede da inteligência emocional. Não o coração físico, mas a atitude do espírito ligado aos sentimentos nobres que levam a alma a Deus. Que possamos pensar e refletir e que cada item levantado seja uma possibilidade de treino e um exercício em direção ao nosso crescimento. E concluindo, podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo é um código de moral universal. Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Aqui o homem identifica-se com Deus. Aqui o homem já saiu de si, já não está mais sozinho. Encontrou misericórdia, caridade, por tudo e por todos. Encontrou o amor, esse sentimento sublime que encerra todas as virtudes. Este tudo e todos
fazem parte dele neste momento evolutivo. Saíram do seu coração o ódio, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, e o homem torna-se um puro de coração. Esta é a meta que todos devemos almejar. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Que Jesus nos abençoe e ilumine a nossa caminhada. Que assim seja.